Vem a hora, o sol está a pino. Já chegou, hoje é o dia, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é neste monte, nem em Jerusalém, nem em Meca, nem no Vaticano, nem em Aparecida, nem no Templo de Salomão, nem na Catedral Presbiteriana, nem em lugar nenhum que você chame de lugar muito especial. É só um lugar que tem uma história, mas não tem nada a ver com adoração a Deus. Adoração a Deus, eu repito todo dia, que ele disse: os céus dos céus não me podem conter, os cosmos não me podem conter. E vocês querem construir uma casa para mim? Que palhaçada é essa? Vocês não entenderam que eu não habito em lugar nenhum do universo, eu habito em corações, em consciências quebrantadas e que vão sendo lucidificadas pela fé crescente. Vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, no coração, na mente, em verdade, com sinceridade, de todo ser, sem hipocrisia, sem disfarçatez, sem pirotecnia, sem a necessidade de um rito para involucrar a verdade. Não, é em espírito porque é dentro, e é em verdade porque o templo sou eu, e é a expressão da sinceridade do meu amor, da minha alegria, do meu prazer de viver, da minha gratidão por existir, do meu privilégio de ser vivo, lúcido e consciente e de poder ser cooperador de Deus nas práticas das obras de Deus, da vontade de Deus, dos feitos de Deus, nesta existência e em todas as outras dimensões e camadas de existência para a qual eu vou crescer e evoluir em nome de Jesus. Vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Olha bem para mim. São estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus está procurando gente assim. Gente maior do que lugares, do que ritos, do que fórmulas, do que mecânicas, do que crenças, do que catequeses e catequismos, do que doutrinações e do que dogmas, do que livros e um Deus preso e aprisionado em escrituras, um Deus livresco. Não, é em espírito. E é na verdade do ser, na experiência do ser. Nós conhecemos, e a palavra conhecer, usada por Jesus, designa conhecimento experiencial. É prova, é como quem chupa, como quem come, como quem sorve. É experiência real, mística, de Deus no coração. Esses são os que o Pai procura. Esse é o tipo de gente que ele está atrás. Gente que está em qualquer lugar. Gente me ouvindo aqui nos lugares mais distintos do planeta e nas circunstâncias mais diversas. Tem gente me assistindo à noite, cumprindo um turno. Está vendo ali, sentado na guarita de um estacionamento ali, naquela guarita, com o celular, no outro fuso horário, quietinho, o coração se esquentando, se derretendo, lágrimas escorrendo, o Espírito Santo dando testemunho da verdade na vida do indivíduo. Uma verdade que não tem limites de lugar, que não é lugarizada. É uma verdade existencial, é espírito. E é a sinceridade da melhor expressão humana do ser quebrantado diante de Deus.
Essa é a hora que já chegou. E esses são os seres humanos que Deus está procurando. Você está com essa sede? Eu tenho conversado com algumas pessoas no último mês que estão com essa sede, com essa angústia, feliz angústia, com essa happy anguish, com essa angústia feliz, essa angústia de querer Deus, mais de Deus. Estão fazendo uma virada, uma transição de compreensão extraordinária, que eles próprios jamais imaginaram que lhes aconteceria. E é assim, sabe por quê? Sabe por quê que é assim? Preste atenção. Jesus diz, porque Deus é espírito, não é pedra, não é templo, não é cedro, não é arca, não é tábua de pedra de Moisés, não é vara de Arão, não é maná guardado dentro da arca, não é o véu espesso do santuário que dividia o santo lugar dos santos, não é uma casa feita por ninguém, não é. Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele habita com o quebrantado, com o contrito de coração. Uma pessoa entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto, fala com ele. Ele sabe, ele vê, ele te ouve. Ele é teu pai, ele te ama. Fala com ele no teu coração, com toda a tua sinceridade. Ou então, 2 ou 3 reunidos em nome dele, em qualquer família, em volta de qualquer mesa, ou no ajuntamento pequeno de qualquer amigos, no encontro simples dos sinceros. Não precisa ser mega nada. Deus não é mega. Se Deus fosse mega, ele diria, eu já tenho o universo para me servir de catedral. Mas ele disse, nem o universo serve. Só serve o coração. Porque, como disse Salomão em Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem. O universo tem fim, mas a eternidade, o coração do homem é mais do que infinito, ele é habitável pela eternidade. O finito ainda está dentro da categoria espaço-temporal, e o infinito também. É o que a mente não alcança no espaço-tempo, é o infinito. Mas o eterno não tem nada a ver com o espaço-tempo, nem com o finito, nem com o infinito. O eterno é o que pré-existe às coisas que foram criadas. O eterno é o que criou o finito e o infinito. Deus é espírito. E é para ser adorado em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Deus não é lugar. Deus não está preso a nenhuma mecânica, nenhum ritual, de nenhuma natureza, ainda que você quisesse. A sua mente é que está presa nessa roda de hamster, de condicionamento de milhares e milhares de anos de condicionamento religioso. Isso sim está no seu DNA, no DNA da sua família. E tem pessoas que até acham que ficaram livres disso, mas não ficaram, não. É a última coisa da qual a gente se livra é do sagrado. A última coisa na qual a gente mergulha e entra é no santo. As pessoas começam no sagrado, nos lugares, nos cultos de hora marcada. Isso aí faz parte da idade da pedra do desenvolvimento da consciência humana. Até que você chega na dimensão do espírito e da verdade. Aonde você é o templo, você é a catedral. Você é habitado pelo Eterno, de dia e de noite, porque Deus é espírito. E assim importa. O imperativo é imperativo, porque Deus é espírito,
é imperativo que os seus adoradores, genuínos, reais, o adorem em espírito e em verdade. Agora me responda, o que Jesus queria? Ele morreu na cruz para criar o cristianismo, para salvar com uma nomenclatura cristã o ocidente da terra e ferrar no inferno o oriente planetário? Ou só salvar aqueles que fazem parte do seu grupo humano imediato, conforme o seu arianismo religioso? Seja você antinazista ou não, boa parte dos judeus que eu conheço são anti-arianos, mas muitos deles sofrem de um arianismo de engenharia reversa, que é o sionismo, é aquele culto a Sião e à raça judaica e ao Estado de Israel de superioridade, como os crentes brancos americanos sofrem do mesmo mal, como os crentes em geral de todas as religiões de conquista. O que é uma religião de conquista? É aquela religião que diz: se a gente não disser e não ensinar para os outros o nosso credo, as nossas crenças, eles estão perdidos. Isso é religião de conquista. Toda religião de conquista gera divisão, guerra, ergue muralha, separatismo, apartheids, diferenças, ódios, guerras, polarizações. Cada Deus abençoa o seu lado da batalha. Patético esse Deus. Mas a maioria dos seres humanos vê a vida assim. Aqui comigo, a maioria ainda vê a vida assim. Quando eu tomo alguma liberdade pessoal de expressar a grandeza dessa salvação, como eu creio desde menino, desde pastorzinho jovem, ordenado com 20 anos de idade, a minha tese foi sobre isso: o que Deus faz fora das instituições religiosas, sempre fez e sempre fará, porque foi aquilo no que o Evangelho me levou a crer. Significa que eu sou contra reuniões, ajuntamentos? Não, aonde eu chego surge um ajuntamento. Mas aonde eu fui, sempre sempre reuni pessoas. E assim foi a vida inteira. Eu não vou contar essa história toda. Mas se eu fico alguns dias, um mês num lugar, quando eu vejo já tem um grupo reunido e que não quer mais se dissolver, aqui na minha casa, em Brasília. Eu estou aqui há 16 anos nessa casa, praticamente. Sempre tivemos reunião. Reunião segunda-feira, reunião quarta-feira, reunião domingo, reunião, grupo. Caminho da Graça, basicamente, é a expressão de pequenos grupos de convivência de fé e de adoração, e de pessoas que voltam para a vida para tentarem ser sal e ser luz. Eu sou contra o ajuntamento para a gente conviver, trocar, se acarinhar, se ajudar, se levantar, se estimular, se exortar, se edificar. Não! Claro que não! Eu só não sou alguém que crê em qualquer que seja o poder da religião. A religião faz bem para quem não tem nada, precisa daquele lugar. É melhor do que nada, é um ajuntamento, é pelo menos um lugar de pertencimento, é pelo menos um lugar para ir. E para muita gente é uma tábua de salvação. Realmente é um salva-vidas. O cara não tem nada, é um cobertor. Ele está dormindo na rua, ao relento na vida. Pelo menos é uma sopinha. Mas não é a vida que Jesus chama para a gente ter. O que me dá pena é ver a pessoa passar o resto da vida como um indigente da religião, sem aprender a se botar em pé, andar com as suas próprias pernas, a evoluir a mente, a consciência, a adoração,
a ser ele mesmo um templo andante, ambulante, carregado de glória, de vida, de graça, de fé, de esperança, de amor, sendo ele mesmo a ONG viva, a produção das obras, das ações, sendo a vida dele como uma árvore frutífera, como uma árvore da vida que dá fruto o ano inteiro. É isso que eu entendo que Jesus nos chamou para nos tornarmos os membros de uma nova consciência humana, para sermos o salto evolutivo que a humanidade não deu. O salto evolutivo não veio com o Império Romano, o salto evolutivo não veio com o surgimento do cristianismo, o salto evolutivo não veio com o protestantismo, nem veio com a Renascença, nem veio com o Iluminismo, nem veio com o humanismo do século XX, nem veio com o feminismo. O salto evolutivo não virá com conquistas espaciais. O salto evolutivo não tem a ver com descobertas de natureza quântica. O salto evolutivo só acontece quando surge uma nova criatura, uma nova criação, um regênesis. Quando você é nascido da água e do Espírito, quando é nascido em espírito e em verdade, quando a consciência da eternidade irrompe, vencendo a mediocridade do espaço-tempo e o nosso aprisionamento a uma vida que só vai do nosso berço até a nossa sepultura e não tem esperança de mais nada. Por isso é um viver e é uma existência tão angustiosa, tão angustiada, tão ansiosa, tão infeliz, tão acabante, tão em contagem regressiva, tão em desespero, como a maioria das pessoas vivem, porque no máximo elas têm religião, mas elas não foram possuídas pela adoração, pelo conhecimento, pela experiência de Deus em espírito e em verdade.